Bom, gente, boa noite então, 19h30, a gravação iniciou agora. Eu mandei aqui o link para preencher a lista de chamada, tá bom? Eu acho que como eu tinha mandado alguns segundos antes de iniciar a gravação, vou mandar de novo, que depois fica registrado no chat também, tá? Bom, a aula de hoje é o que nós havíamos combinado, né? Vamos tentar resolver ou tirar algumas dúvidas de exercícios que ficaram para trás da teoria que a gente conversou um pouquinho, né, sobre trigonometria no triângulo retângulo e a trigonometria na circunferência, certo? Então, esse tipo de aula, na verdade, depende mais de como vocês querem que a gente faça do que da minha condução, né? Então, assim, por exemplo, um determinado exercício, professor, a gente vai lá e tenta fazer ele junto, se for o caso, revisa algum pedaço da teoria, mas isso depende de vocês. Então, eu fico aqui à disposição e aguardando as sugestões de exercícios. Se forem exercícios do livro texto que a gente está usando, eu consigo, inclusive, printar o enunciado, né? Olha, o enunciado era, sei lá, o número 1 da página tal, por exemplo. Eu printo, coloco ele aqui na tela e a gente tenta resolver junto. Se for algum outro, aí vocês podem me encaminhar, é, sei lá, por e-mail, de alguma maneira, eu tento printar e pôr aqui na tela também, tá bom? Bom, nenhuma manifestação no chat ainda, nem por áudio. Eu recebi uma mensagem no Moodle, né, durante a semana de um exercício, mas, gostaria de ouvir de vocês, né. Ok, o Gabriel disse que pelos exercícios que ele realizou até agora, eles estão tranquilos, mas alguns mais difíceis, mas no geral está indo bem. Ok, Gabriel, de sua parte, beleza, eu entendo, mas, eh, que Eduarda também falou que está tranquila. Eu vou abrir o Moodle, então, assim, um colega de vocês tinha pedido uma questão e eu dei algumas orientações via Moodle, tá? Eu vou tentar localizar, porque vocês devem ter visto que no final de semana eu mandei mensagem para todos, então a conversa ficou bem bagunçada no Moodle. Se eu localizar qual foi a questão, eu eu talvez possa resolver essa, já que ninguém se manifestou nem nada, né. Mas o ideal seria, para quem está presente na sala, a gente aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida de algum exercício, ou de alguma parte da matéria, talvez, inclusive, por exemplo, um pedaço da matéria ficou gravado, né, não foi, embora faça parte da obrigação, né, também do aluno assistir essa gravada, não foi feito de maneira online, onde nós estamos juntos, né, ok? Mas, como eu falei, isso depende bastante de vocês, né? Ok, deixa então eu ver se eu consigo identificar. Aqui, a questão solicitada, eu não consigo lembrar quem pediu, tá bom? Se a pessoa tiver aí e quiser se manifestar, não há problema nenhum. É até bom, ok?
Foi uma questão 6 da página 13, lá de trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Eu vou aproveitar, então, vou começar por esta, e aí depois vocês podem, às vezes, ficar mais à vontade para pedir outras, tá bom? Então, a questão, como eu falei, era a questão número 6, ok? Da página 13. Eu acho que o capítulo é o capítulo 2, mas pela página já dá para localizar, da nossa referência aí, tá bom? O que essa questão dizia? Seja ABC um triângulo retângulo em A, e aí são dados a tangente do ângulo B, e ele diz que é raiz de 5 sobre 2, a hipotenusa 6, e aí pede para determinar os catetos B e C, os catetos restantes, né, ok? Do que não é hipotenusa. Bom, um exercício simples, tá bom? Eu vou tentar desenhar um triângulo retângulo aqui para gente, ok? Então, vamos imaginar que esse é o triângulo retângulo que está em questão. Na verdade, aqui eu fiz 2 dos lados. Vou pôr o terceiro lado, a nossa hipotenusa, ok? E aí, então, eu estou imaginando que ele é retângulo, né, até a maneira que eu construí, aqui, ok? Olha, ele falou que é retângulo em A, então A é o vértice de 90 graus. Então, digamos que o triângulo seja A, então, anti-horário, né? B, C. Tanto faz a ordem que você ia pôr. Ele chamou este ângulo aqui de beta, ok? O ângulo, em geral, faz referência, né, gente? Esse ângulo, na verdade, ele não chamou de beta, ele chamou de B com um chapéuzinho em cima, ok? Chamou de, perdão, B com chapéuzinho em cima. Então, ele está dizendo que é referência ao ângulo B, ok? Então, você está falando isso, está falando desse ângulo. Disse que a hipotenusa vale 6, ok? E disse que a tangente desse ângulo B aí é raiz de 5 sobre 2, ok? O exercício pede, então, que a gente determine os catetos B e C. Então, oposto ao vértice B é o cateto B minúsculo e oposto ao vértice C é o cateto C minúsculo, tá bom? Bom, como é que a gente pode resolver isso, né? Então, como eu falei, é um exercício simples. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, por exemplo, a tangente, ela é B sobre a hipotenusa, que é 6, ok? Então, a tangente do ângulo B é o lado Bzinho que a gente procura sobre 6, ok? Oh, não, perdão. Gente, olha só, eu fui tirar dúvida e eu falando a definição de seno, né? Aí não adianta, né? Perdão, aqui, ó. Senão não ia ter sentido perguntar o C, ok? Então, vamos recapitular. Muito errado o que eu falei, agora corrigindo. A tangente, perdão, gente, a tangente é o cateto oposto, B, sobre o cateto adjacente, o C, ok? Aquele que eu tinha falado, cateto oposto sobre hipotenusa, na verdade é o seno, tá bom? Mas a gente está com a informação sobre a tangente, ok? Então vamos corrigir aqui. Eu até lembro que na dica que eu dei lá no Moodle, eu falei, olha, você vai usar duas relações, essa é a relação fundamental. Se fosse sem esta relação, nós não conseguiríamos. O Gabriel falou que foi a questão 6 da primeira lista, ok? Então, eu acho que então foi você, Gabriel, que perguntou. Então, a tangente do ângulo B é o cateto oposto, B minúsculo, sobre o cateto adjacente, C, ok? Mas o exercício falou que isso aqui vale a raiz de 5 sobre 2, ok? Então, nós temos uma primeira relação, você sabe o seguinte, que B sobre C é raiz de 5 sobre 2. Ou, se você quiser multiplicar cruzado, por exemplo, 2B é C vezes raiz de 5, ok? Então, você pode guardar aí essa relação entre eles. Só com essa informação nós não iríamos conseguir descobrir, ok? Entretanto, algumas relações, algumas informações não precisam ser dadas pelo exercício para que a gente possa utilizá-las, tá bom? Uma delas é o que a gente chama de, então, relação fundamental da trigonometria. E esta relação diz para a gente o seguinte, né? Que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo vale 1, ok? Traduzido aqui no triângulo retângulo, esse é o teorema de Pitágoras disfarçado, ok? Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, olha, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos, né? Então, se a gente, por exemplo, usa o teorema de Pitágoras, você poderia usar
essa outra relação que eu falei para vocês. Nos dois casos, você chegar na mesma coisa, porque você ia ficar com B sobre 6, né, se fosse seno ao quadrado, então B sobre 6 ao quadrado, mais C sobre 6 ao quadrado, isso igual a 1. É equivalente. Eu vou mostrar isso para vocês depois que eu resolver usando Pitágoras, tá bom? Não fica parecendo que eu falei besteira, mas não é não. Então, teorema de Pitágoras, né, se você fosse resolver usando o teorema de Pitágoras, talvez seja o caminho natural e mais simples, é o seguinte, olha, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, é o cateto B mais o cateto C ao quadrado, ok? Então, o que nós temos é o seguinte, olha, B ao quadrado mais C ao quadrado é 36, ok? E aí, por exemplo, nós sabemos que 2B vale C raiz de 5. Então, por exemplo, se eu isolar o B aqui, passo 2 dividindo, eu sei que o B é C raiz de 5 sobre 2, ok? Então, se a gente pega esse valor C raiz de 5 sobre 2 e substitui aqui no lugar do B, então nós ficamos no lugar do B, C raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, mais C ao quadrado, isso é 36. Então, raiz de 5 ao quadrado é 5, C ao quadrado é C ao quadrado, sobre 4, que é 2 ao quadrado. Mais 1C ao quadrado, isso é 36. Agora, então, eu vou economizar uma linha. Você vê como sendo 4 sobre 4, né? Ok? 4 dividido por 4 é 1. Resolvido o problema. Então, 5C ao quadrado mais 4C, 9C ao quadrado sobre 4 é 36. Posso agora simplificar, né? Olha só. 36 por 9 dá 4. Então, eu fico com C ao quadrado sobre 4 igual a 4. Passo 4 que está dividindo, multiplicando. Então, C ao quadrado é 16. Se C ao quadrado é 16, então C é mais ou menos a raiz de 16. Mais ou menos 4, ok? Como nós estamos falando da medida de um lado, né, não faz sentido falar num lado negativo, ok? Então, o C tem que ser, o C precisa ser o número 4. Pronto, C é 4. Okay? Se o C é 4, quanto vale o B? É só substituir ali agora, olha só, né? Como o B é C raiz de 5 sobre 2, então eu fico com 4 vezes raiz de 5 sobre 2. 4 dividido por 2, 2 raiz de 5, pronto, resolvido o problema, tá bom? Observe, gente, lá atrás quando eu falei, então eu vou pôr como observação, tá bom? A solução padrão, normalmente a gente usaria Pitágoras, tá? Mas só deixar uma observação padrão, que é a relação fundamental da trigonometria, né? Para qualquer ângulo, vale isso aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno quadrado é 1, certo? Por exemplo, se eu olho para o seno de beta, então eu sei o seguinte, olha, seno de beta, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, agora sim, então B sobre 6, tá bom? B sobre 6 ao quadrado, mais o cosseno, quem é o cosseno? Então, cateto adjacente, C sobre 6, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, então, C sobre 6 ao quadrado, isso é 1. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, B ao quadrado sobre 36, mais C ao quadrado sobre 36 é 1. O que muda disso aqui para o teorema de Pitágoras? Muda o seguinte, né? Lá eu tinha que B ao quadrado mais C ao quadrado é 36. Mas essas relações são a mesma coisa, porque, por exemplo, se nós multiplicamos por 36, né? Então eu fico com B ao quadrado sobre 36 vezes 36. B ao quadrado. A mesma coisa para o C. É 1 vezes 36, ok? Então essas duas relações são a mesma coisa aqui para a gente, tá bom? Então tanto faz qual caminho você fosse escolher para resolver. Nos dois casos, você iria conseguir tirar a segunda relação entre B e C, né? Ok? Você tem uma segunda relação entre B e C. A primeira era que 2B é C raiz de 5, e a segunda é o teorema de Pitágoras, né? B ao quadrado mais C ao quadrado igual a 36, tá bom? E aí, né, o resto do processo da solução seguiria o que a gente fez ali atrás. Professor, Pois não? é interessante a gente mandar para o senhor detalhado assim, passo a passo, na prova de trigonometria? Não, na verdade depende, né? Porque é o seguinte, se a questão for igual o padrão que o André vinha adotando, olha só marcar X, não é necessário. Por exemplo, se tem igual eu costumo fazer em cálculo, questões lá, olha, por exemplo, uma questão aberta igual essa, né, termine B e C. Só a resposta não resolve, então precisa dar conta desenvolvendo, certo? Então isso depende da questão, tá bom?
Mas, Mas assim, o senhor fez as questões, tem alguma, assim, não vou dizer pegadinha não, mas é tipo assim, tem a resposta e tem a resposta mais completa, né? Que é desse jeito aí, que ela é um pouco grandinha, né? No não, caso lá pode ter isso nas questões, tipo assim, não, tem não, uma não, resposta. é assim, gente, então assim, só então, cuidado, porque às vezes isso aí costuma muito cair para aluno, sei lá, do ensino médio, está se preparando Isso. para um vestibular. Aqui, o objetivo de matemática elementar é o seguinte, é recordar fatos importantes de matemática do ensino médio, mas que serão úteis em cálculo, né? Ok? Eu não sei como o André fez antes, mas não tem sentido eu querer pôr tipo, uma pegadinha, um exercício de vestibular para vocês, nem nada. Estou mais Ah, preocupado sim. se vocês sabem usar as propriedades, né? Reconhecem como aplicar, e aí talvez a questão é mais elaborada, pensar um pouquinho, mas não assim, é uma questão de, sei lá, de alguma pegadinha de Isso. vestibular, de Enem, porque não seria o sentido desse curso, né? Tá bom? É porque tem professores que colocam questão de concurso, de vestibular nas provas. Não, assim, é claro, tem sempre algumas questões que são aproveitáveis, são boas, né? Ok? Uhum. Mas a ideia é que saiba usar. Vocês vão ver, a maior parte das questões lá estão de múltipla escolha, eu botei para vocês até para facilitar, né? Eu segui o mesmo padrão do André. O ideal, se fosse num modelo presencial, as provas seriam todas, as questões seriam todas para vocês responderem mesmo. A resposta em si, claro que é importante estar certo, mas importa mais como se chega na resposta do que ela, né? Então, assim, a maldade de uma questão de múltipla escolha é que se você acerta a conta até o final, sei lá, e erra na hora de tirar uma raiz e marca errado, tá tudo errado, né? Isso. E numa prova, então, você consegue considerar algumas coisas assim, né, na prova aberta. Né? Mas E não, são não faz quantas questões na prova cinco 3? questões. Quanto? 5 questões. Ah, 5, né, de É, múltipla escolha? isso, igual eu falei que a diferença que eu ia seguir do André, a única coisa diferente seria isso, né? Ele tinha combinado com vocês 3 provas e as 2 melhores notas. Eu disse então que né, vou manter isso, porque inclusive ele já fez 2 provas com vocês, não faz sentido com quinta aula, que é hoje o nosso encontro, eu mudar isso, né? E só eu só mudo o número de questões. Eu acho 10 questões bastante, eu não sei, dependendo de como for, a pessoa pode se perder, né? Ok? Mas e na prova a pessoa pode circular à vontade. Por exemplo, se você não sabe a questão 1, você pode pular para 2, para 3, depois voltar. O que eu faço é criar um banco de questões, então, assim, só para deixar o aviso, a prova que vai cair para todo mundo é o mesmo conteúdo. As questões, não necessariamente, né? Claro que pode haver repetições, tá bom? Mas, assim, o conteúdo em si é o mesmo, né? Então, é sorteado de um banco de questões que eu tenho, 5 questões para os alunos, né? Eu faço banco específico para a prova. E é bom, né, tomar, assim, um certo cuidado, porque o Moodle, ele tem uma função que você cria, até legal para vocês da SBSI, você pode criar com parâmetros, certo? Então, assim, eu crio uma função lá dentro que vai me gerar uma pergunta. Só que a pergunta pode ser a mesma para cada um de vocês e ele mudar o parâmetro. Por exemplo, uma coisa simples. Calcule x ao quadrado, onde x é um número, aí para uma pessoa, para o outro 2, qualquer número que eu botar lá, posso mandar variar, por exemplo, de 1 a 100, de 1 a 1000, de 1 a 1 milhão, não importa, entendeu? Então a questão muda para cada um e eu ensino ele a corrigir isso automático também, entendeu? É bacana, mas assim, Ah, sim. a prova, A didática é muito boa, então. é, a, é, 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 a, então a pergunta pode ser inclusive a mesma. Olha, mas professor, por que a dele é um e a minha é outra? A questão é olhar o número que está lá na pergunta, entendeu? Então, assim, cada um. Eu pelo menos faço isso que, assim, quando. Nesse modo, então, assim, a pessoa vai ter que pensar. Nem que se ela for pedir ajuda para alguém que fez, você fez essa questão, a questão não vai ser necessariamente a mesma, né? Então, assim, quem for ajudar vai ter que pensar a questão 2 vezes, né? Ok? Isso. A Sara perguntou sobre relações. Você não tem nenhuma questão em específico dessas relações?
Olha, o que eu, assim, enquanto talvez ela escreve lá, o que eu destacaria, gente, é o seguinte. Bom, coisas que são importantes de se saber, né, nesse sentido, né? A relação fundamental da trigonometria, ok? Então, para qualquer, a gente até escreveu ela aí hoje, né? Para qualquer ângulo x vale essa relação. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, ok? Então, essa não recebe o nome de fundamental à toa. Todas as outras decorrem dela e, na verdade, se a gente souber ela, a gente consegue resolver a maior parte desses outros exercícios, ok? É claro que existem nomenclaturas que nos ajudam, certo? Mas talvez seja interessante, então, você lembrar, por exemplo, que a tangente de um ângulo é o seno sobre o cosseno, desde que o cosseno não se anule, ok? Nós falamos também, por exemplo, sobre a cotangente, e ela é o cosseno sobre o seno, ok? Falamos da secante, que é 1 sobre o cosseno, e falamos sobre a cossecante, que é 1 sobre o seno, ok? Quando a gente está dividindo, a gente está sempre supondo, então, que aqui o cosseno não se anula, na cossecante o seno não se anula, e coisa do tipo. Os exercícios, sei lá, não fogem muito disso. Se você lembrar esta primeira relação, né, então, que não recebe o nome de fundamental à toa, ou seja, essa é importante lembrar, e lembrar essas definições, olha, né, na verdade a gente define geometricamente e consegue provar, mas você pode pensar que isso aqui é uma definição, né, olha só, olha, lembra a regrinha de cada um deles, você pode consultar o seu caderno, coisa do tipo assim, na hora da prova. Todo o resto você consegue resolver através disso, né, não tem muito mistérios, inclusive deduzir relações novas, como foi o que a gente fez na última aula, né? Então, assim, a gente mostrou algumas relações envolvendo essas, por exemplo, tangente secante, cotangente e cossecante, ok? Observe que eu pus até um embaixo do outro, né? Tangente e secante estão relacionados porque ambos dividem pelo cosseno, né? E cotangente e cossecante estão relacionados porque ambos dividem pelo seno. Mas tudo sai da relação fundamental. Então, assim, eu sou da teoria que, nesse sentido, menos é mais, né? Então, quanto menos você precisa lembrar, e esse menos é escolher algo importante para se lembrar, seja lá para resolver exercício, para estudar, eu gosto dessa aí, tá bom? Na página 68 do livro tem questões. Vamos ver quais são, então. Deixa eu pegar uma questão aqui, então, na página 68. Então, por exemplo, eu vou pegar a primeira, porque vocês podem ver, assim, quando a gente fala assim, ó, tem muito exercício, na verdade, diversos são resolvidos, né? Por exemplo, essa de relações começa lá na página 66, mas começa pelo número 91, que é resolvido, o 93 é resolvido, o 96 é resolvido, ou seja, tem vários resolvidos. Eu vou pegar o 94 aqui, tá bom? Então, o 94 fala o seguinte, olha, calcule o cosseno de x, então, deixa eu quebrar a página, senão talvez não caiba a solução, pronto. Então, calcule o cosseno de x, sabendo que a cotangente vale 2 raiz de m sobre m menos 1. E aí o exercício fala que o m é maior do que 1. Então, é o número 94 da página 68, ok? Então, 94, página 68, ok? Então, olha só, nós queremos achar o cosseno sabendo que a cotangente é isso, ok? O que é a cotangente, então? Bom, gente, a cotangente, eu escrevi lá em cima, ok? Ela é cosseno sobre o seno, ok? Então, você sabe o seguinte, olha, cosseno sobre o seno vale 2 raiz de m sobre m menos 1. Pronto. O exercício já te deu todas as informações suficientes, porque aqui a gente tem uma relação entre cosseno e seno. A outra, o exercício não precisa de falar, porque é algo que nós devemos saber, certo? Se a gente está estudando trigonometria ou coisa tipo, a gente tem que saber que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, ok? E o que a gente precisa fazer agora é escolher um deles para isolar. Então, se a gente multiplica cruzado, fica o seguinte, ó, 2 raiz de m vezes o seno é m menos 1 vezes o cosseno, né? Então, pronto, a gente
Agora nós temos uma relação. Por quê? Por exemplo, se eu passo sei lá, esse 2 raiz de m dividindo, então fica o seguinte, olha, seno de x, desse ângulo x, vale m menos 1 vezes o cosseno, dividido por 2 raiz de m. Ok? Então, esta é uma relação que a gente tirou da informação do exercício. O que eu falei, precisava lembrar que cotangente é o cosseno sobre o seno. E agora eu vou usar o que a gente tem de fundamental, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isto é 1, ok? Isto é 1. Então, o seguinte, eu sei que, então, seno vale m menos 1 vezes o cosseno sobre 2 raiz de m. Isto ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Ok? Então, em cima a gente vai ficar o seguinte, ó. M menos 1 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Embaixo, 2 ao quadrado é 4, raiz de m ao quadrado é m, tá bom? Porque o exercício falou que o m é maior do que 1, né? Ok? Na verdade, isso vale se o m fosse maior que 0. Se o m fosse negativo, eu não poderia pôr o m, mas ia aparecer um módulo de m, ok? Né? É só a gente lembrar que, em geral, raiz quadrada de x ao quadrado, em geral, é diferente de x. Na verdade, raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, ok? Quando o x é positivo, o módulo do número positivo é ele mesmo, tá? Então, por isso que eu já troquei pelo m aqui. Mais cosseno ao quadrado, isto é 1. Agora, então, a gente vai ter que mexer nessa expressão um pouquinho. Então, a gente fica o seguinte, m menos 1 ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais 4m cosseno ao quadrado. Eu só, o mesmo truquezinho aqui, gente, ó, que eu multipliquei e dividi por 4, eu multiplico e divido pelo denominador, 4m, né? Ok? Todo mundo dividido por 4m, isto é 1, ok? Observe uma coisa que é importante para a gente, que a nossa resposta irá ficar em função de m, tá bom? Por exemplo, se esse, no lugar desse m, sei lá, fosse um número 5, um número 4, então a gente ia achar um número real de respostas, certo? Observe que a cotangente é dada em função de m, então o nosso cosseno também vai aparecer em função de m, tá bom? Então, nós ficamos, né, olha, m menos 1 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de m, mais 4m vezes cosseno ao quadrado de m sobre 4m. Cosseno ao quadrado é um fator comum, então eu posso pôr o cosseno ao quadrado de x em evidência. Então, eu fico com m menos 1 ao quadrado mais 4m sobre 4m, isto é igual a 1, ok? Vou desenvolver m menos 1 ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x, m menos 1 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 4m, sobre 4m, isto é 1, ok? Então, observe que menos 2m somado com 4m, isto dá 2m positivo. Então, eu fico o seguinte, gente, ó, cosseno ao quadrado de x é vezes, né, perdão, m ao quadrado mais 2m mais 1 sobre 4m, isto é igual a 1. Então, quem é o cosseno ao quadrado? Eu passo o que está dividindo multiplicando, então eu fico com 4m, sobre, embaixo, m ao quadrado mais 2m mais 1. Aqui sempre tem algumas maldades assim, é o seguinte, né, esse m ao quadrado mais 2m mais 1, gente, então eu vou pôr aqui, vou escrever vou passar uma régua aqui, vou pôr na linha aqui de baixo aqui como uma observaçãozinha aqui, assim, né? Então, uma observação. Quando a gente desenvolveu m menos 1 ao quadrado, apareceu um menos 2m. Aqui está aparecendo mais 2m. Isso é justamente m mais 1 ao quadrado, tá bom? M quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, embaixo, no nosso denominador, nós temos justamente m mais 1 ao quadrado, certo? Então, nós temos o seguinte, olha, cosseno ao quadrado de x é 4m sobre m ao quadrado mais 2m mais 1, ok? Então, o cosseno de x, ele é mais ou menos a raiz quadrada, né, para extrair a raiz quadrada, de 4m sobre
Opa, eu falei isso e repeti de vermelho, né? Perdão. Então aqui é m mais 1 ao quadrado, né? Eu tinha falado lá atrás e repeti o que estava escrito no denominador. M mais 1 ao quadrado, tá bom? Então, m mais 1 ao quadrado, ok? Observe o mesmo esquema lá, gente, olha. A raiz quadrada de 4 é o número 2. Então, fica mais ou menos 2, raiz de m, ok? M, a gente não sabe a raiz exata. Embaixo, no denominador, você tem m mais 1 ao quadrado. Mesmo esquema, olha, o m é maior do que 1, então, né, se é maior do que 1, essa soma é maior do que 2, ao quadrado é maior que 4, mas o fato é que é positivo. Então, a raiz quadrada de m mais 1 ao quadrado é m mais 1. Então, aqui eu escrevi o quadrado, mas não mais o quadrado, a gente extraiu a raiz. Né? Então, o cosseno é mais ou menos 2 raiz de m sobre m mais 1. Será que é possível a gente descobrir se é mais ou se é menos nesse exercício? Vamos ver a informação que tinha. Ele falou que o m é 1, né? Maior do que 1. Se o m é maior do que 1, a gente está falando que a cotangente, se m é maior que 1, m menos 1 é maior do que 0. Raiz de m é positivo, então a cotangente é um número positivo. Mas cotangente é cosseno sobre o seno, né? Então, eu poderia ter a cotangente positiva se cosseno e seno fossem positivos ou negativos, ou seja, a informação é inconclusiva. Então, nós temos duas respostas, não é possível eliminar nenhuma delas, tá certo? Então, para nossa resposta, né? Olha, o cosseno de x, ou ele é 2 raiz de m sobre m mais 1, ou menos 2 raiz de m sobre m mais 1. Então, deixa eu só fazer um complemento, porque quando a gente explica, a gente pode explorar algumas coisas que às vezes não estão no exercício, certo? Imagina o seguinte, ó, informação então adicional. Imagina o seguinte, olha só, sabendo que, por exemplo, ele vai lá e escreve assim, ó, sabendo que o ângulo x está no primeiro quadrante. Por exemplo, né? Tô só assim, complementando o exercício, certo? Então imagina que o ângulo x está no primeiro quadrante. Então, o cosseno no primeiro quadrante, gente, ele é positivo. Então, se o ângulo está no primeiro quadrante, então eu vou só circular aqui que eu estou explorando a resposta. Olha, nossa resposta seria esta positiva, tá bom? Se ele fala, olha, sabendo que o ângulo então, assim, é porque aí para a gente dar a informação da nossa resposta. Então, supondo que o ângulo está no segundo quadrante, um exemplo. Então, ele está de, sei lá, π sobre 2 a π, ok? Eu não estou nem vendo se é possível existir essa cotangente, né? Até imagino que o enunciado funciona, certo? Então, como o cosseno no segundo quadrante é negativo, então sua resposta seria, olha, a que vale é a negativa, tá bom? Ou ele poderia dizer, sei lá, supondo que o ângulo está no quarto quadrante, então o cosseno seria positivo, ou que o ângulo está no terceiro quadrante, no terceiro quadrante, então a resposta seria positiva, tá? Ou negativa, de vermelho aqui, tá bom? Então, depende de informações do exercício, tá bom? Eu vou apagar, porque senão fica aparecendo, olha, né, tá botando as coisas que não estão no exercício e fica sem sentido, então tudo depende da informação do exercício. Como o exercício não disse, né, olha, qual vale e qual não vale, então a gente admite as duas como possível, tá bom? E em todos os casos, né, se não tem nenhuma restrição, é possível calcular as duas, né? Então, a resposta é mais ou menos 2 raiz de m sobre m mais 1. Só trocou, né, o menos pelo mais aqui, né? Então, essa era um tipo de questão, mas o que né, muda para essas outras? É, de novo, você conhecer a relação fundamental da trigonometria, tá bom? Então, assim, essencialmente, o que a gente precisa saber é isso, né? E saber trabalhar com ela, igual aparece contas lá para serem resolvidas, tá bom? A vantagem de conhecer outras relações é que te permite sair de alguns enroscos diretos, certo? Então, por exemplo, essa é a questão 101, a página seguinte. Então, se a gente estava na página
68, então é a página 67, tá bom? Ou 69. Página 69. Ele fala assim, determine seno e cosseno sabendo que vale a seguinte relação. 5 secante menos 3 tangente ao quadrado, isso é 1, certo? Isso talvez nos remeta a uma relação. Olha, será que eu conheço, né? Então, assim, porque aqui eu posso... Então, assim, vamos tentar montar a solução, e aí isso leva a uma pergunta. Será que a gente consegue uma relação entre tangente e secante, certo? Mas imagina que eu quisesse atacar direto, então você sempre tem essa possibilidade, certo? O que você precisa lembrar? O que é secante e o que é tangente, certo? Então a tangente a gente já usou várias vezes. É seno sobre cosseno, ok? E o que é secante? Então secante é 1 sobre o cosseno, né? Então, se a gente substituir a secante por 1 sobre o cosseno e a tangente por seno sobre o cosseno, a gente de novo fica numa relação entre senos e cossenos, ok? O que pode te dar algum trabalho a mais é o fato de você ter 5 multiplicando um, ou menos 3 no outro, então assim, e um tá ao quadrado, então pode aparecer coisas que pode te complicar a vida, certo? Mas ainda assim é possível a gente usar o mesmo método de solução que a gente usou aqui atrás, certo? O que esta relação provavelmente te pergunta é, será que você não consegue uma relação direta entre secante e tangente para ver se simplifica um pouco sua vida, né, na hora de resolver esse exercício? E aí a gente sabe que existe uma relação. Eu vou voltar aqui, tá? Porque assim, ela foi feita e eu consigo circular aqui, mas ela cai, essa relação que a gente vai falar, ela sai justamente dessa relação fundamental, ok? E aí, se você observa que secante e tangente são ambos divididos por cosseno, eu vou conseguir uma relação entre tangente e secante dividindo todo mundo por cosseno, só que cosseno ao quadrado, ok? Quando eu divido por cosseno ao quadrado, seno sobre o cosseno vira tangente, então você tem tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado é 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então, pronto, tem uma relação. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Né? Falei, vou voltar aqui, né? Só para mostrar para vocês. Porque isso a gente fez na aula passada. Olha, tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. A demonstração sai exatamente igual eu falei para vocês. Então, pronto, a gente tem uma relação entre tangente e secante, certo? Qual é a relação, né? Quando você conhece ela? Você aplica direto. Você sabe o seguinte: tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Ok? Em geral, gente, eu nem lembro essa relação. Eu prefiro sempre deduzir, igual a gente fez, né? Eu lembro que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, divido todo mundo por cosseno e sai naturalmente, tá? Bom, mas se tangente ao quadrado é 1 mais secante ao quadrado, então observa o seguinte, nós sabemos então que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1, né? Só passei 1 subtraindo. Por quê? Agora eu posso substituir aqui, né? Porque eu tenho tangente ao quadrado. Então, eu fico com 5 secante ao quadrado menos 3 tangente ao quadrado. Opa, secante ao quadrado não, né? Tá só secante. Menos 3 vezes secante ao quadrado menos 1, isto vale 1, ok? Então, isso vai recair numa equação de segundo grau, tá bom? Então, fica 5 secante menos 3 secante ao quadrado menos 3 vezes menos 1 é mais 3. Esse 1 está somando, vem subtraindo, isso é zero. Então, você tem o seguinte, olha, menos 3 secante ao quadrado, mais 5 secante, mais 2, isso é zero. E aí, como é que a gente faz para resolver esse problema, certo? E como eu falei, então, é uma equação do segundo grau disfarçado. Você faz uma substituição de variável. Então, comum fazer isso lá tanto no ensino médio quanto talvez vocês devem ter aprendido aqui em matemática elementar, mas porque então eu tenho uma variável ao quadrado e outra variável na potência 1, então estou falando de resolver uma equação de segundo grau. Eu não consigo enxergar assim, é o que a gente vai lá e faz. Você escolhe uma letra, por exemplo, e chama, olha só, se t for sua secante, então você tem assim, menos 3t ao quadrado, mais 5t, mais 2. Então pronto, virou uma equação de segundo grau na variável t, ok? Agora isso fica claro para a gente, que é de fato uma equação do
do segundo grau. E aí o que você precisa fazer é determinar a solução. Então você vai lá e calcula, ó, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então você fica com 25, menos vezes menos é mais, 12 vezes 2, 24, delta dá 49, tem raiz exata, então seu exercício já é feito bonitinho. Em vez de você resolver x, você está resolvendo a variável t. Então t é menos o valor de b, então menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz de 49, então 7, sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 3. Então, o seu t é o seguinte, vamos fazer um para soma, então, menos 5 mais 7, 2 sobre menos 6, menos 1 terço. Então, sei lá, um T1. Ou T', não sei como é que vocês aprenderam aí. Menos 5 menos 7 é menos 12. Menos 12 por menos 6, vou pôr assim para caber, isso dá 2, ok? Então, o que, que a gente achou? Que tem duas possibilidades para secante, olha. A secante de x, ela dá menos 1 terço, ou a secante de x, ela dá 2. Se a gente sabe a secante, a gente acabou de descobrir o cosseno, né? Por quê? Ou o cosseno, né? Lembra, vou pôr até de azul aqui para você lembrar. A secante é 1 sobre o cosseno. Então, você está dizendo o seguinte, ou 1 sobre o cosseno é menos 1 sobre 3, ou 1 sobre o cosseno é 2. Se 1 sobre o cosseno é menos 1 sobre 3, então o cosseno de x é o inverso, é menos 3 sobre 1, que é menos 3. Ou o cosseno de x é o inverso de 2, que é meio. E aí, gente, um cuidado muito grande, né? Qual dos dois vai valer? Será que pode valer os dois, professor? O exercício não falou nada sobre ser positivo ou negativo, né? Mas nesse caso ele nem precisa valer, tá? Então, assim, eu vou pegar o vermelho aqui e vou grifar. Olha, este não vale. Por que que não pode ser cosseno de x igual a menos 3? Porque nós aprendemos que o cosseno de x está sempre entre menos 1 e 1. Não só o cosseno, mas o seno também. Não existe nenhum ângulo onde o cosseno é maior do que 1, nem nenhum ângulo onde ele seja menor do que menos 1. E menos 3 é menor do que menos 1, então não serve. Logo, o nosso cosseno vale meio. Mas só, professor, então se eu descobrir o cosseno, eu descubro o seno, né? Claro, então, pronto, a gente consegue descobrir, por quê? Relação fundamental. Se você sabe que o cosseno é meio, então o seno ele vai satisfazer essa relação. Olha, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é 1. Então, seno ao quadrado de x que você não sabe, mais o cosseno que é meio ao quadrado, isso é 1. Então, seno ao quadrado de x mais 1 quarto é 1. Então, seno ao quadrado de x é 1 menos 1 quarto, que é 3 quartos, ok? Então, seno ao quadrado, agora eu posso extrair a raiz, então seno de x é mais ou menos a raiz de 3 sobre 4. Mais ou menos a raiz de 3 sobre 2, ok? Então, seno de x mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. E aí, o exercício, ele não falou nada sobre o que pode ser ou não, né? Esta relação, tá certo? Observe que como a tangente está ao quadrado, tanto faz se meu seno for positivo ou negativo, né? Um seno positivo daria tangente positivo, porque o cosseno é positivo. Um seno negativo daria tangente negativa, porque o cosseno é positivo e a regra de sinal. Só que ao quadrado aqui sempre resulta em positivo. Então, nem esta equação a mais nos diz qual deve escolher. Então, nós temos duas possibilidades para o valor de seno, ok? E uma só para o cosseno. Ok? Então, nós temos dois valores possíveis para o seno, tá? E aí é o que eu tinha dito lá para vocês. Olha, se o exercício desse alguma outra informação a mais, então a gente resolveria. Por exemplo, se o exercício fala aqui para a gente, olha, o ângulo está no primeiro quadrante. Então, se o x pertence ao primeiro quadrante, então o seno seria positivo. Se ele fala, olha, o ângulo está no quarto quadrante, né? Se o ângulo está no quarto quadrante, ou seja, se o nosso x, por exemplo,
está entre 270 graus e 360. Então, o cosseno seria negativo. Poderia o ângulo estar no segundo ou no terceiro, nesse caso? A resposta é não, porque a gente já sabe que o cosseno é positivo, e o cosseno só é positivo no primeiro. Lembra, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. O seno, né, quando a gente estuda o sinal do seno, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Então, observe que se o ângulo está no primeiro ou no quarto, o cosseno é positivo nos dois casos, tá vendo? Seja primeiro ou quarto, o cosseno é positivo, e o seno pode ser ou positivo ou negativo, né? Então ia depender dessa informação extra para concluir uma única resposta, mas não há problema nenhum em ter mais de uma resposta para um ângulo, né? Bom, gente, então, 8h16, tá bom? Eu vou mandar de novo o link da lista de chamada para vocês preencherem. Vou deixar essa gravação já hoje mesmo na aula para vocês, lá no Moodle, tá? Quem quiser, por exemplo, assistir de novo, tirar alguma outra dúvida, pode ver. E aí eu vou insistir com vocês de deixarem o Moodle em dia, tá bom? A prova está desde ontem, acho que já aberto, disponível para vocês responderem, até o dia 4. E fiquem atentos, resolvam, tá bom? Não deixe para a última hora também, evitar de acontecer algum problema e não conseguir responder a tempo, tá bom? Alguma outra pergunta, algum comentário, algum... Ok, gente, diante então da falta de novas perguntas e tudo mais, eu agradeço a todos vocês, tá bom? Foram só 5 aulas, mas acho que deu certo, de alguma maneira deu certo essas 5 aulas. Uma boa sorte para vocês, tá bom? Espero que possam seguir em frente para o cálculo 1. E é isto, tá bom? Boa noite para todo mundo e um bom recesso para vocês, que a aula de vocês agora retorna somente no dia 30, né? Se eu não me engano, é isso. Um último aviso, talvez vocês possam conversar em sala ainda quem não saiu aí, é o seguinte: na segunda, a coordenação permitiu para quem não fez a reposição igual eu fiz, né, que eu gravei o vídeo para vocês da aula da semana que a gente não teve no dia 18, então quem não fez vai poder repor. Isso normalmente vai ficar a critério do ensino médio, porque o ensino médio o curso é anual, né, não há problema nenhum o fechamento, mas como a prova de vocês a gente tem um período para poder lançar, e não pode ser depois do dia 4, e eu já fiz essa reposição, então na segunda a gente não tem nenhum encontro, tá bom? Essa reposição já foi feita, tá? Na verdade, foi feito antes do prazo máximo estabelecido, tá bom? Então, na segunda nós não temos aula mesmo, não. Tá bom? Mas eu fico à disposição, se alguém quiser mandar alguma mensagem, fazer algum comentário, perguntar sobre a prova, eu estarei, assim, no Moodle, ainda finalizando as correções, lançando as notas, mas não presencialmente com vocês. Ok? Então, uma boa noite para todos e meu muito obrigado e boa sorte no curso para todos vocês. Eu que agradeço vocês, gente.